Olá, já parou para pensar em como a gente descreve o tamanho das coisas? Desde o contorno de um campo de futebol até a quantidade de água numa piscina. Pois é, nesta nossa jornada pelas dimensões, vamos descobrir as ferramentas que a matemática nos dá para medir o mundo. Ok, vamos lá. Imagina uma sala de aula, tipo essa da foto, e o desafio é medir o comprimento dela. Bom, uma fita métrica resolve, né? Mas e para medir a área de um estado num mapa? Ou o espaço dentro de uma caixa? É aí que a coisa começa a ficar bem interessante. Então, olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com o básico da medição, depois encarar o desafio das curvas com os círculos, daí a gente salta para o espaço dentro das figuras, que é a área, sobe para a terceira dimensão com o volume e, no final, junta tudo para medir o mundo real ao nosso redor. Vamos começar pelo comecinho, pela ideia mais fundamental de todas. Medir é como aprender uma nova língua, sabe? Uma linguagem universal que a gente usa para quantificar o nosso universo. Seja na prática, usando réguas, potes medidores ou aplicando fórmulas no papel, o objetivo é sempre o mesmo: dar um número para uma propriedade física, como o comprimento, a área ou o volume. É basicamente transformar o mundo físico em algo que a gente pode calcular e comparar. Beleza. Medir linhas retas é uma coisa. Mas e quando o mundo joga uma curva na nossa frente? Aí a gente entra no universo fascinante do círculo. É uma boa pergunta, né? Não dá para simplesmente pegar uma régua e ir medindo o contorno de uma roda de bicicleta. A gente precisa de uma outra abordagem, de uma ferramenta nova. E aqui, gente, tem um detalhe super importante. A linha do contorno, a borda, é o que a gente chama de circunferência. Agora, a borda e todo o espaço que ela delimita, aí sim a gente tem o círculo. Parece bobagem, mas essa diferença é fundamental. E é aqui que entra a chave mágica para resolver o mistério do círculo. Não importa o tamanho dele, pode ser um círculo gigante ou uma moedinha. Se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, aquela linha que corta ele bem no meio, o resultado vai ser sempre o mesmo número. E esse número tão especial tem um nome: π. E esse número é aproximadamente 3,14. É uma constante incrível. Pensa que matemáticos como o Arquimedes, lá atrás, dedicaram a vida a calcular esse valor só para descobrir que o π é um número infinito que nunca se repete. Para a maioria dos nossos cálculos, 3,14 já é uma aproximação excelente. Então, o pulo do gato é este. Com o π na mão, a gente consegue calcular a circunferência de qualquer círculo que exista no universo, de uma moeda até a linha do equador da Terra. É só multiplicar o valor do π pelo diâmetro. Simples assim. Ok, já medimos o contorno das coisas. Que tal agora a gente medir o espaço dentro delas? Bem-vindos ao mundo da área! Às vezes a gente olha para uma figura e pensa, nossa, como é que eu vou calcular a área disso? A resposta, porém, é genial de tão simples. A gente quebra a figura complexa em partes menores que a gente já conhece, como quadrados e retângulos. E esse exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só esse paralelogramo. Parece meio torto, né? Mas se a gente cortar uma pontinha dele e mover para o outro lado, pronto, ele vira um retângulo perfeito. E a área não mudou nadinha. É por isso que a fórmula da área do paralelogramo é a mesma do retângulo, base vezes altura. Essa ideia de decomposição nos leva direto para o triângulo. Começando com um paralelogramo, como no passo 1, é só cortar ele na diagonal. E o resultado? Dois triângulos idênticos. A lógica é simples. Se o triângulo é a metade do paralelogramo, a área dele só pode ser a metade da fórmula. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Uma fórmula nasce da outra. A gente já andou em uma dimensão, já cobriu superfícies em duas dimensões, agora chegou a hora de dar o salto final para o espaço 3D, o espaço que os objetos realmente ocupam. Volume é basicamente a medida de quanto cabe dentro de um objeto. É a capacidade. Quanto de suco cabe na caixa, quanto de ar tem na sala. Isso tudo é volume. Lembra que a gente usa quadradinhos para medir a área? Bom, para medir o volume, a gente usa cubinhos. O cálculo é, na verdade, contar quantos cubinhos de 1 centímetro ou de 1 metro cabem dentro de um objeto. É como se a gente fosse empilhando camadas desses cubos até preencher o espaço todo. E aqui a lógica toda se encaixa perfeitamente. A área de um retângulo é comprimento vezes largura, certo? Para obter o volume, a gente simplesmente adiciona a terceira dimensão que faltava, a altura. Então, o volume fica comprimento vezes largura vezes altura, uma dimensão de cada vez. E olha só que interessante como as unidades se comportam. 1 metro tem 10 decímetros,
Mas 1 metro quadrado não tem 10, e sim 100 decímetros quadrados. E 1 metro cúbico? 1000, porque para a área a gente multiplica 10 por 10 e para o volume 10 por 10 por 10. Faz todo sentido. Agora que a gente já passou por todas as dimensões, vamos organizar nossas novas ferramentas e ver como elas se aplicam no mundo ao nosso redor. Então, essa aqui é a nossa caixa de ferramentas. Para medir distâncias ao redor das coisas, como a cerca de um jardim, a gente usa perímetro e circunferência. Para cobrir superfícies, como o piso de um quarto, calculamos a área. E para preencher espaços, como a quantidade de refrigerante numa lata, medimos o volume. Cada dimensão com sua ferramenta e seu propósito. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Com esse conhecimento sobre linhas, superfícies e espaços, o mundo parece até diferente. A tela de um celular, o cômodo de uma casa, uma bola de futebol, tudo pode ser descrito pela linguagem dos números. A pergunta que fica é: onde mais essa linguagem pode revelar os segredos escondidos à nossa volta? O mundo está de fato cheio de coisas para medir?